Eu fui chamado na sala de pré-eleição e estavam, não digo todos, mas a maioria dos beneméritos do Paysandu. Isso me deixa muito feliz. Cara, isso é muita onda, né, bicho? O clube de futebol, ele tá dizendo que ele foi chamado e tal, tava os beneméritos, e tem aquele rolê lá de que parte da diretoria não queria, né? É muita onda, né, bicho? O clube de futebol associativo, ele parece um pouco com a administração do Estado, né? Principalmente da presidência da República, né? Tu tem o presidente, que é o Roger, beleza, o cara tem o poder da caneta, isso é bem importante, mas tu tem uma espécie de congresso, né? Que é o órgão deliberativo, e aí tu tem que saber trabalhar esse órgão deliberativo, né? Como se o presidente tem que saber trabalhar congresso, buscar uma maioria e tal, e aí com isso demanda um conchavo político, e tu tem os beneméritos, que seria uma espécie, vamos dizer assim, do poder econômico, né? Ou poder da mídia, por exemplo, no caso do Brasil, os grandes veículos de mídia, né? Globo, enfim, Grupo Folha. Aí tu tem os bilionários que não exercem cargo político, mas de uma certa forma têm um poder sobre presidente da República, governadores. É mais ou menos assim o clube, cara. O associativo é mais ou menos assim. Para o bem e para o mal, isso é uma realidade, né? Então o Roger é o presidente, mas a caneta não é toda dele, né? Eles fizeram questão de vir, passar as suas energias. Eu acho que esse momento a gente vai precisar disso tudo para que a gente possa conseguir juntos, né, essa permanência. O Roger tem que pedir pinico, não vai, né, bicho? Porque assim, tu imagina, ele caindo vai ser vergonhoso. Ele renunciando e o time caindo vai ser pior ainda, entendeu? Porque ele vai ser tido como frouxo, como fujão. Então, provavelmente o que ele vai fazer é ficar, né, certamente, para tentar subir o Paysandu ano que vem, que nem o Van Dijk, né? Van Dijk caiu no centenário, depois ele conseguiu subir de volta. Então é isso que ele vai tentar fazer para meio que sair ali, né, pelo menos queimado, né? Mas eu gostei aqui, ó, o Romo. O Márcio voltou porque ama o Paysandu mesmo que estava desempregado. Eu acho que as duas coisas, tá, Márcio? Rômulo, desculpa. Eu acho que as duas coisas. Ele estava desempregado e ama o Paysandu, né? Ou seja, são fatores que meio que se somam. Por exemplo, se fosse o Remo, por exemplo, se fosse o Remo, ele estaria desempregado, né? E isso pesa, né? Porque, pô, a vida de técnico tu não tem uma estabilidade, né? Ele estaria desempregado, pô, uma média salarial aí de um Márcio deve ser uns 50 pau, 40 pau por aí. Aí ele pensa, porra, 2 meses, não tenho nada a perder, vou lá ganhar esses 100 conto. Então, no Remo, talvez ele pensaria, pô, mas aí será que vale a pena esses 2 meses eu ganhar 100 pau? Ou melhor eu segurar por aqui, porque se eu segurar por aqui, eu talvez consiga um time já para iniciar a temporada que vem. Enfim, pesou isso também, mas eu acho que pesou muito mais ele tá desempregado, né? Porque ele não tem nada a perder, cara. Se ele cair e dizer, pô, mas eu também cheguei aqui, era para tentar um milagre. Se ele salvar o Paysandu, porra, ele se coloca numa vitrine, né? Provavelmente não devem renovar com ele, mas ele se coloca numa vitrine de salvador da pátria, né? Se ele cair, mas cair com dignidade, lutando, ganhando as partidas em casa, e cair ali, mas com uma certa dignidade, ele se coloca na vitrine de novo. Então, ele não tem nada a perder. Mas o fato dele gostar do Paysandu, sim, também é um fator. Não acho que é o principal, mas sim é um fator. E o prejuízo para todo o estado, que é uma queda, não só para o Paysandu, mas para todo o estado, para o futebol do Pará, que é uma queda do Paysandu para a Série C. Tu chegou a conversar? Cara, eu não acredito nessa resenha, não, sabia? Não sei vocês aí, bicho, mas eu não. Eu não acredito nessa resenha de que o Paysandu caindo ou o Remo caindo é um prejuízo para o estado do Pará. Eu acho que isso aí é muito mito. O Palmeiras está aí nadando de braçada, Corinthians, São Paulo, todo endividado aí, Santos, hora bate, hora volta para a Série B. Sinceramente, bicho, eu não. Acho que isso é um pouco mito, sabia? Esse papo aí de agora ficar sem série, mas esse papo de. Cara, essa é a história, já falei pra vocês. Essa, infelizmente, é a história dos nossos times, tanto de Remo quanto de Paysandu, né? O Remo já esteve até pior na D, já ficou sem série, mas infelizmente
A gente teve aquela janela do início dos anos 2000, mas enquanto não se modernizar, não se reestruturar, seja por meio de SAF, seja por meio de associativo, essa é a toada de Remo e Paysandu. Sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Talvez o Remo agora aproveitou a janela que a gente não aproveitou, e aí a gente pode dizer mil fatores, né? Eu não vou nem entrar nesse papo de COP, de time do governador, né? Tirando esse papo aí, que é uma resenha, né? A gente não tem como provar, mas o Remo aproveitou a oportunidade. Pode ser que ele consiga essa janela de uma Série B, uma Série B que nunca foi com cara de Série B. Eu acho que é uma das primeiras vezes, tirando lá o início da Série B, é uma das primeiras vezes que a gente tem uma Série B com cara de Série B, né? Só times realmente com cara de Série B. Até o Atlético Paranaense chegou com cara de Série B, agora que ele se super reforçou. Agora sim, a gente tem um desnível, o Atlético Paranaense com super reforços, mas ele iniciou a Série B com cara de Série B, né? Eu acho que nesse momento é um pouco irrelevante o técnico, sinceramente. Nem nesse lance de mudou o técnico, vai ter jogador que vai querer correr mais, quem é titular vai querer manter, nem isso eu acredito. Eu acredito que nesse momento é um fechamento dos jogadores, que cada um corra 2 vezes, e a gente sabe que isso não é suficiente para vencer. Não é assim também, o time Paysandu vai correr 2 vezes. O América vai correr 2 vezes também sábado. Então, é correr 2 vezes e a partir de agora contar um pouco com a sorte, né? A gente entrou naquela fase da sorte do futebol, né? A gente não está mais naquela fase que dependia da gente. A gente entrou na fase da sorte do futebol. Claro, misturado com técnica, né? Então, uma mistura de técnica com sorte, né? Você pode dizer para o torcedor acreditar que dá para sair desse buraco ainda, Márcio? Olha, a primeira coisa que a gente... Bora ver, aí a pergunta dos milhões. Ele saber, claro que ele vai dizer que dá, mas eu quero ver qual vai ser o argumento dele. Tem que ter para a coisa acontecer é acreditar. Se nós não acreditarmos, ninguém vai acreditar pela gente. Então, é uma hora que a gente precisa muito do nosso torcedor, mas muito mesmo. O próximo jogo vai ser no Mangueirão, mas depois nós vamos voltar para a nossa casa. Nossa casa é a Curuzu, né? O torcedor superlotar, porque jogar aqui contra o Paysandu com... Cara, isso que ele falou aqui, ó, parece até um papo que eu vou falar agora, até parece um papo de coach, né? Mas não é não, tá? Eu acho que isso que ele falou aqui, cara, é essencial. Acreditar no trabalho, né? Ele acreditar que pode, e me parece por todo o contexto que ele acredita, né? Não só porque ele gosta do Paysandu, não só porque ele veio por grana, não só porque ele está desempregado. Acreditar é essencial, mesmo que a gente entenda que tecnicamente ele pode ser limitado ou o elenco é limitado. Parece até um papo aqui de Chiquinho elogiando o Seu Madruga, né? Mas eu quero pontuar isso não como um papo de coach. Porque, assim, quantas pessoas tu vê que elas são limitadas, por isso que eu tô brincando que é papo de Chiquinha e Seu Madruga. Elas são, cara, mas elas acreditam. Elas acreditam e aí elas trabalham para isso, elas correm atrás, elas não desistem e tal. Então, o caminho ele já é muito difícil. Se tu traz um técnico que ele é bom tecnicamente, mas ele não acredita, ele vai fazer o trivial ali, pô. Vai treinar uma jogadinha ensaiada aqui, uma jogadinha ensaiada ali, entendeu? Aí, no final do jogo, ele vai ficar ali apático na beira do gramado. Por quê? Porque o cara que não acredita, ele vai fazer só o trivial, pô. Entendeu? Ele é cético, ele vai fazer o trivial. E o cara que acredita, não. Além do trivial, ele vai tentar alguma coisa. Por isso que eu digo, né? A gente entrou numa fase, eu já repeti isso várias vezes, que só a técnica não é o suficiente. Tu tem outros fatores. Eu até brinco que o futebol é como se fosse uma empresa em que 51% é a técnica do jogador que decide. É um atacante bom, é um goleiro bom, é um zagueiro bom. Mas tu tem outros 49% que é o imponderável. E agora pra gente com mais razão ainda. Aí tu vai ter o tal de eu acredito, se a torcida vai embalar junto, se a torcida não vai dar, se virou o início do segundo tempo, todo mundo já vaiando, irritado. Aí todos esses são os fatores que vão contar. E eu acho que acreditar, nesse caso aqui do Márcio, não é só retórica, não. Não é só palavras, né, para fora. O acreditar tem a ver com o concretizar de um trabalho, entendeu? Não é só aquela história do eu acredito, ou
Já deu tudo certo, né? Não sei o quê. Enfim, eu acho que é o acreditar no sentido de também trabalhar.